Uma série que desafia todos os códigos e normas do feminino. Sedutora, brilhante, inovadora, genial. Fleabag é uma das séries mais aclamadas dos últimos anos, mas o que será que faz dela tão radicalmente atual? Eu reassisti as 2 temporadas da série porque, segundo a internet, todos nós estamos na nossa era Fleabag. Parece que os mecanismos de defesa da protagonista têm sido usados por muitos de nós para sobreviver à imprevisibilidade dos dias, das relações e também desse mundo que parece estar vivendo uma espécie de colapso generalizado. Nesse sentido, vale a gente lembrar que, apesar de todo o humor e sarcasmo, Fleabag também é uma história trágica. Para quem não me conhece, eu sou André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Vou deixar um aviso, tem spoiler pela frente. Logo na primeira cena, a gente já tem acesso ao modo de funcionamento desse sujeito. Ela usa bastante do humor para manter um certo distanciamento, não se envolver demais e, claro, tentar manter as relações numa esfera um pouco mais previsível. Na psicanálise, a gente acredita que o sujeito é cindido, ou seja, a gente é regido por diferentes instâncias psíquicas, ou num português um pouco mais claro, existe uma multidão dentro de nós. Então, logo de início, a gente já percebe que faz parte da multidão desse sujeito, e que também a gente está sendo convidado para habitar um mundo interno que parece bastante revolto. I hate myself. Mas é na cena da terapia que a gente se dá conta do tamanho do rebuliço subjetivo que ela vive. E aí é curioso que a estrutura da cena nos dá pistas da desestruturação que ela está experimentando. As imagens da amiga vão invadindo a cena, como se fossem exatamente os pensamentos intrusivos que insistem em brotar na consciência dela. Imagina o tamanho do esforço que esse sujeito está fazendo para reprimir ou até recalcar esse conteúdo psíquico. A terapeuta tem um manejo meio pesado, ainda mais para uma primeira sessão. Mas quando ela fala uma garota sem amigos e de coração vazio, a gente tem pistas de uma apatia que está rondando essa analisanda. Nessa sessão, é interessante como a terapeuta consegue furar muito rapidamente um dos mecanismos centrais da nossa protagonista, a ironia compulsiva. Ao longo da série, a gente vê como ela usa o humor para se esquivar de si. É um humor bastante autodepreciativo, que vai corroendo tanto as relações quanto a imagem que ela tem dela mesma. A ironia é um recurso de linguagem bastante curioso, porque a gente diz algo através do seu contrário. É como quando ela faz uma piada, mas diz que não é uma piada. E aí, esse vira um jeito de não se bancar o que se quer dizer. O interessante é que, nesse sentido, as palavras vão ficando um pouco confusas, até meio vazias de sentido, como se servissem apenas para divertir, ou, no caso, para deteriorar. A armadilha da ironia é a gente se apegar tanto à nossa capacidade de rir da dor, tanto do outro quanto à nossa, que a gente vai gerando um certo desprezo pelo que a gente sente e também pelo que a gente quer. É um ótimo jeito da gente despistar o nosso desejo, ou da gente dizer que a gente quer uma coisa, mas poder voltar atrás logo em seguida. Ainda nessa cena, é muito bom quando ela pergunta para a terapeuta: "Você pode me dizer, por favor, o que fazer?" E ela responde: "Mas você já sabe." Aqui a gente tem uma das questões centrais da psicanálise, que é resguardar a autonomia do sujeito. Como diz o Safatli, as decisões são tomadas às nossas costas e de forma muito silenciosa. Daí o trabalho de uma análise é a gente ir recuperando como é que essas decisões foram tomadas. É numa das tantas brigas com a Claire que a gente tem dimensão do potencial destrutivo dessas decisões não pensadas. E também porque é tão difícil para a nossa protagonista entrar em contato consigo mesma. Ela resiste em se escutar para que não tenha que entrar em contato com a perda. E nem ter notícias da parte dela que continua bastante fixada na amiga que se foi, a Boo. Aliás, uma partida pela qual ela se culpa bastante. Tem uma cena muito bonita no funeral da mãe da nossa protagonista. Ela diz que não sabe o que fazer com todo o amor que ela sentia pela mãe que se foi. E aí a Boo, a melhor amiga, se oferece para receber esse amor. A questão é que a amiga não faz ideia do que exatamente está dentro desse amor. Ao longo da série, a gente tem acesso ao jeito dessa família se vincular. E como esse amor geralmente vem com bastante ataque e muitas situações de traição. O que é traição num sentido bem amplo? É passagem ao ato. É quando o sujeito desempenha uma ação sem conseguir pensar, exatamente porque está tentando denunciar alguma coisa que não consegue elaborar, e que tem altos riscos e que tem um potencial destrutivo bastante relevante. Resumindo, é um amor bastante traiçoeiro, que tem várias ligações subterrâneas. E é isso que a gente vê em cena quando a nossa protagonista transa com o namorado da melhor amiga. Só que aí a amiga passa o ato. E a culpa para a nossa protagonista se torna tão massacrante que vira um constante ataque a si mesma.
E aí a gente tem uma clássica tentativa de atravessamento do luto que desemboca na melancolia. Essa borda melancólica é tão espessa que a gente não tem acesso sequer ao nome da nossa analisanda. Como se esse sujeito vivesse tamanha sombra do objeto e numa ditadura de autodepreciação tão severa que passa a não ser digno nem de um nome. Tem muita dor aqui. Ela não sabe muito bem que destinos dá a tudo isso, nem o que fazer com a própria vida. É interessante como na cena da confissão ela vai pedir para o padre exatamente que alguém lhe diga o que fazer, ou como se vestir, o que pensar. É como se tivesse uma fantasia de regresso a um estado bastante infantil ou mesmo a se oferecer para o outro puramente na posição de objeto. Então, conectando, quando ela pede para a terapeuta para dizer para ela o que fazer e ela fala para o padre que ela gostaria que alguém dissesse para ela o que fazer, eu penso que o que ela está demandando, na verdade, é o que eu faço com tudo isso que está dentro de mim. Com o fato de que existe um mundo interno dentro dela. Existe uma multidão de afetos e de sentimentos que seguem tomando decisões às costas dela. O que fazer com essas perdas que seguem assombrando ela e com a culpa que segue paralisando demais? O que tudo isso produz nela? Uma incapacidade muito grande de escutar as próprias dores e inclusive de ser escutada. Uma posição que, como ela mesma diz, é insuportavelmente solitária. É isso que está em cena quando ela tenta descrever para o pai um sentimento terrível de se sentir muito cínica, muito apática e não conseguir sequer se chamar de feminista. E qual que é a reação dele? Dizer que ela herdou tudo da mãe. Essa cena escancara pra gente esse déficit de escuta que ela experimenta e uma dificuldade muito grande de encontrar intimidade nas relações. Daí é muito interessante como ela vai buscar escuta em outro pai. Vale lembrar que ela chama o padre de father. As cenas com o padre, aliás, nos mostram a comoção que ela experimenta quando ela se sente escutada e vista. Não dá exatamente pra gente saber por que alguém se apaixona por alguém, mas esse enlaçamento nos deixa algumas pistas. E quem é esse novo pai? É alguém que, mesmo sendo sagrado, parece bem profano, assim como ela. Alguém que presta bastante atenção no que ela tem a dizer e até em quando ela está dizendo algo de outra forma, por exemplo, quando ela olha para a câmera. Muito se falou e se escreveu sobre o que significaria esses momentos em que a protagonista de Fleabag quebra a quarta parede e conversa com a gente que está na posição de espectador. Num primeiro nível, eu diria que ela está nos pedindo um testemunho, como se dissesse: você também está vendo esse absurdo que eu estou passando aqui? É uma convocação para que a gente esteja presente com ela naquele momento, como se a gente passasse a ser um pedaço dela. E aí a gente vai se instalando num lugar de absorver elementos meio indigestos para o psiquismo dela. Como se a gente estivesse quase numa posição analítica de uma presença reservada. A nossa presença acaba tendo a função de ajudar a transformar a angústia em serenidade. Em um segundo nível, eu penso que também é uma forma de tentar evitar entrar em contato com as verdades emocionais do que ela está vivendo. Como se ela dissesse: tá vendo esses absurdos que estão acontecendo aqui? Eles são uma piada. Talvez eles não sejam tão importantes assim. Aliás, era melhor eu nem estar aqui. Arriscando um caminho para o diagnóstico, eu diria que essa é uma estratégia dissociativa. Um mecanismo de defesa bastante primitivo que ela desenvolveu para sua sobrevivência. Só que esse recurso que ela usa para atravessar os dias acaba cobrando um preço muito alto, que é, de novo, ter que sair de si e sair das relações. É algo que o Ferenczi descreve muito bem. Para não quebrar, o sujeito acaba aprendendo a tolerar alguns estados de loucura. É como naquele jantar em família. No lugar dela lidar ou até mesmo confrontar essas situações tão constrangedoras ou essas fraturas emocionais que estão sendo servidas à mesa, ela olha pra gente. Por um lado, é um certo desanexamento subjetivo, como se ela não tivesse ali. E aí é interessante que as cenas dela fora do restaurante vão se contrastando com as cenas dela presente na mesa. Por outro lado, é como se ela estivesse nos convocando a suportar junto com ela esse momento tão duro que o pai, inclusive, descreve como um gangbang familiar. O que é muito importante pra gente? Por trás desses desabafos que ela faz com o espectador, existem desmoronamentos. Esse mundo interno está sempre prestes a ruir e ela vai nos dando notícias desses destroços. Não é à toa que a série chama Fleabag, que é uma gíria para uma pessoa desagradável, desleixada, que abraçou o caos e a autossabotagem. É assim que ela se sente. E de alguma forma é assim que também a gente se sente, afinal a gente está numa posição que a gente é parte dela.
Eu penso que Fleabag desvela um mecanismo, um recurso psíquico que está bastante presente no nosso tempo. É um cinismo dissociativo euforizante. Quando o TikTok ou o Twitter falam que a gente está na nossa era Fleabag, eu penso que o que está sendo dito é que a gente está, de alguma forma, abraçando bastante o niilismo, a destruição e até a passividade desse momento histórico que a gente habita. É uma resposta a uma exaustão do empoderamento, mas que vai mantendo as palavras num âmbito meio sem sentido, como se elas fossem esvaziadas. A gente vê muitos sujeitos com um sentimento de estarem definhando num mal-estar individualizado que é bastante solitário. Só que isso é apresentado para o mundo como um grande show, um espetáculo bastante fatalista, mas com muitas doses de bom humor. E aí, de alguma forma, se transforma numa espécie de entretenimento. É uma aposta muito ousada numa certa romantização do desespero. Só que a gente vai se deixando consumir pela dor. E aí, no lugar de elaborar, parece que é melhor se autodepreciar. Ou no lugar de tentar conter, talvez seja melhor a gente escrachar. Mas a série, de alguma forma, apresenta, na minha opinião, uma hipótese um pouco mais otimista, um desfecho mais otimista, tanto para a protagonista quanto para nós. Então vamos lá. Uma perda, que é a do amor do padre, consegue ajudá-la a simbolizar outras perdas. Por exemplo, a morte da mãe e a morte da melhor amiga. Faz a gente pensar um pouco no potencial libertador e até regenerativo da rejeição. Quando ela consegue reintegrar as perdas e com a ajuda do padre e dando contorno ao tamanho do desamparo, parece que ela vai se desidentificando dessa imagem de uma pessoa muito repugnante, bagaceira, tão desagradável quanto um saco de pulgas. E aí esse sujeito consegue então sair do trágico pro dramático. E é aí que ela decide terminar inclusive com a gente, porque ela consegue finalmente atravessar esse mecanismo dissociativo que trouxe ela até aqui. A gente deixa a nossa analisanda exatamente no momento em que o sintoma parece se dissolver. É o fim desse show e ela não precisa mais de nós. Me faz pensar na beleza de uma análise, em como o sujeito precisa necessariamente recuperar sua autonomia e também mudar suas formas de sofrer. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando, especialmente, a serviço de que está essa ironia compulsiva, que a gente usa com tanta frequência. Ou mesmo, por que a gente tem que cair tantas vezes num cinismo dissociativo tão euforizante. Até mais.